Muito boa noite, nossos amigos e irmãos, presentes aqui no Parque Espiritual Monte Alverne, neste sábado à noite, encerrando as atividades do dia, com a nossa palestra pública, hoje com a grata presença da nossa irmã Naida Mota, trabalhadora da Seara, psicóloga, que nos traz hoje um tema muito interessante, muito oportuno. Como desencarnarei? É o tema da exposição da noite de hoje. Então, desde já, desejamos a Naida fique à vontade em nossa casa e, com certeza, meus irmãos, essa exposição será muito benéfica para nós, encarnados e desencarnados. Vamos passar rapidamente as atividades em curso aqui em nossa casa, lembrando sempre que o Monte Alverne disponibiliza as redes sociais para alguma dúvida e também para os amigos ouvintes sanarem as suas dúvidas, procurarem ali as palestras anteriores que ficam arquivadas também. Então, no Monte Alverne possui a página no Facebook, no Instagram e temos no YouTube. As palestras ficam no YouTube. Bastando digitar palestras MA, esse MA com letras maiúsculas, tá bom? Muito bem, nas segundas-feiras, às 20 horas, aqui no Auditório Allan Kardec, nós temos o estudo das obras de André Luiz, sob a supervisão do nosso irmão Luiz Cláudio. Esse estudo é aberto ao público. Na terça-feira, nós temos às 17 horas a abertura do Bazar Meimei. E às 20 horas nós temos o início das atividades do Anel de Luz, com passes individuais, com meditação, e também às 20 horas a abertura da farmácia Dr. Aníbal, com as medicações fitoterápicas gratuitas. Às quartas-feiras, aqui no Auditório Allan Kardec e aqui ao lado, na sala dos trabalhos mediúnicos, temos o tratamento mediúnico, a cura mediúnica, solicitando aos interessados que cheguem um pouquinho antes, por volta das 19h30, para se ambientarem e para também preencherem a ficha de inscrição, aqueles que não a tiverem na quarta-feira, então. Tá? Quinta-feira, às 20 horas, aqui no auditório, temos o grupo carinhosamente chamado Grupo do Frei Albino, é o grupo da desobsessão, uma primeira parte aberta ao público e a segunda parte restrita aos médiuns desta atividade, nas quintas-feiras. Sexta-feira, temos também aqui no Auditório Allan Kardec o Grupo de Desenvolvimento Mediúnico, que está sob a organização do nosso irmão Luiz Cláudio, a primeira parte aberta ao público e a segunda parte, por uma questão até de espaço físico, essa segunda parte restrita aos colegas, aos médiuns em desenvolvimento. Aos sábados, o dia repleto de atividades aqui em nossa casa. Pela manhã nós temos o café da Irmã Dulce, na casa da Irmã Dulce, carinhosamente chamada a cozinha da Irmã Dulce. É um café coletivo com oração, com preces, aberto a todos também. Às 9 horas, nós já temos a abertura da evangelização infantil, temos a abertura do bazar também Meimei. Às 10 horas, inicia-se o plantão de passes no Anel de Luz, e também a farmácia fitoterápica Dr. Aníbal, concluindo às 20 horas da noite a palestra pública aqui no Auditório Allan Kardec. Também o Monte Alverne possui grupos que fazem atividades esporádicas, são os trabalhos assistenciais aqui da nossa casa. Aos domingos, o grupo Solidariedade que Alimenta, sempre no segundo e no quarto domingo de cada mês. O grupo se reúne aqui no Monte Alverne, na cozinha da Irmã Dulce, para a confecção, às vezes até de mais de 200 marmitas que serão entregues em nossa sociedade. É um grupo também aberto ao público, as pessoas que quiserem fazer doação de alimentos, fiquem à vontade no grupo Solidariedade que Alimenta. Às quintas-feiras, o grupo da Irmã Dulce, que vai geralmente ao hospital de base, no HMIB também, no Hospital da Criança,
mas principalmente no hospital de base, levando músicas. A nossa irmã Isa está à frente desse trabalho, Sérgio Paulo, nosso conhecido também, vai lá todas as quintas-feiras. Temos aqui a Tânia, a Dora, temos várias pessoas aqui da nossa casa que frequentam este grupo, e vale a pena, meus irmãos. Quem já foi participar, vale a pena, é um trabalho deveras importante. O primeiro sábado de cada mês, temos como se vinculou chamar carinhosamente a sopa do tio Tom, né, em homenagem ao nosso irmão Ariston, fundador aqui da nossa casa. Então, o primeiro sábado de cada mês, também um grupo se reúne à tarde na casa da irmã Dulce e faz esse alimento, e também será entregue na nossa sociedade. E sempre no terceiro domingo de cada mês, temos a caravana de São Gabriel, que se reúne aqui aos domingos por volta de umas 8 horas da manhã, e então o grupo vai até São Gabriel, que fica distante cerca de 70 quilômetros aqui de Brasília, e o grupo então leva a cesta básica, leva mantimentos, roupas, mas principalmente o carinho e o afeto àquela comunidade. Esse grupo também é aberto aos interessados. Como dissemos, qualquer dúvida, os irmãos podem se dirigir às redes sociais, tá? Com muita alegria nós iremos sanar as dúvidas dos nossos irmãos. Vamos pedir agora ao nosso irmão Renato. Desculpe. A prece inicial do nosso irmão Vinícius fará agora para nós aqui. Por gentileza, Vinícius. Luz do mundo, luz que tudo toca, que preenche os nossos corações, alimenta a nossa alma. Amado e sublime Rabi, nesse momento, elevamos os nossos pensamentos em forma de gratidão, em forma de amor, em forma de reconhecimento a todo o suporte que recebemos diariamente, que muitas vezes sequer percebemos, mas que quando passamos por momentos difíceis, sempre temos alguém ao nosso lado, olhando por nós, nos fortificando, iluminando e orientando os nossos passos. Querido amigo, mais uma vez aqui reunidos, em busca do alinhamento com o bem, em busca do conhecimento, do autoaprimoramento. E reunidos aqui em Teu nome, agradecemos a todo o suporte dos Teus mensageiros, agradecemos também pelas palavras e as energias que aqui receberemos, que as reflexões trazidas e propostas da noite possam fazer parte de nós, do nosso dia a dia, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, das nossas relações uns com os outros. Amado Mestre, mais uma vez agradecemos, e que essa noite, a nossa semana, possa ser iluminada e que possamos receber essa luz e refleti-la a tudo e a todos que cruzarem os nossos caminhos. Muito obrigado por tudo, querido Jesus, que assim seja. Agradecendo ao Vinícius a prece de abertura, vamos pedir a Renato para fazer agora a introdução. Boa noite a todos, a todas. Faremos aqui a leitura de uma mensagem do livro Anotações da Mediunidade, psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. O sol
é o médium da luz que sustenta o homem, tanto quanto o homem é o instrumento do progresso planetário. Então, a mensagem ela é bem direta e clara, né? Ela nos diz que o Sol é o médium da luz. Essa luz, primeiro a gente pode dizer que é uma luz física, do mundo físico, né? Nós dependemos dessa luz do Sol para podermos aqui estar encarnados e vivendo no planeta Terra. É interessante levar em consideração o que os cientistas nos dizem, né? O nosso Sol ele é finito, ele vai morrer, vamos dizer assim. Ele vai terminar. E quando ele chegar ao fim, o sistema planetário que vivemos também terminará, tendo cumprido todo o seu ciclo, né, de bilhões e bilhões de anos. Mas isso não é o mais importante. Eu só estava querendo, né, trazer uma informação para nós termos uma noção desse astro do ponto de vista físico. A luz que ele nos traz já é, como Emmanuel diz aqui, bênçãos, né? Bênçãos para que a gente possa estar aqui encarnado, vivendo o nosso ciclo de evolução. Porque sem ele não teria como. Né? É simples, mas é isso mesmo. Então a gente também deve agradecer esse sol que está aí todos os dias, até mesmo quando fica calor como está, né? Está difícil esses dias, agora que chegou a chuva aliviou, né? Mas realmente, mas ainda assim é um exercício de não reclamar, né? Fica sempre a oportunidade, né? Porque aumenta o calor, a gente pode considerar que aumentou a energia, tem mais energia disponível, a gente tem que aprender a lidar com essa energia, né? E canalizá-la para as boas coisas, né? E depois a mensagem diz assim, ó, tanto quanto o homem é um instrumento do progresso planetário. Aí a mensagem está trazendo uma outra coisa muito importante, é que entre o Sol e nós humanos, até nós humanos surgirmos no planeta Terra como espécie viva, foram bilhões de anos e milhões de anos. Foi muito tempo, né? Porque o planeta existiu, já existia e nós ainda não estávamos aqui, assim, nós que eu digo, humanos encarnados, né? Aí, num dado momento da evolução da vida, aparece esse ser vivo chamado ser humano, aqui. E aí ele faz uma grande transformação, porque é uma forma de vida inteligente que de fato se diferencia das demais formas de vida, que são também inteligentes. Tá? Da bactéria a nós, todos os seres vivos são inteligentes. E eu comento isso aqui também pautado no conhecimento da espiritualidade e da ciência atual, contemporânea. Já se sabe, bactérias são seres inteligentes. Estou fazendo assim essa afirmação, eu trabalho um pouco com isso, com ciência, produção de conhecimento, e a comunidade científica já sabe disso. Né? Bactérias são seres inteligentes. Mas nós humanos, né, nós seres humanos, realmente fazemos a diferença nesse planeta, porque quando a gente chega aqui, a gente é detentor de um poder humano e espiritual que a gente vem transformando o planeta, vibratoriamente falando, espiritualmente falando. O planeta vem se elevando espiritualmente e nós humanos temos um papel crucial nisso, junto com todos os outros seres. Todo mundo está dentro desse planeta, mas nós humanos temos uma participação, vamos dizer assim, né, especial. Que esse especial não nos tome de vaidade, né? Mas temos um papel importante na evolução desse planeta. Então, que a gente possa seguir, né, adiante, compreendendo essas mensagens simples, diretas e tão luminosas, né, que a gente recebe como num livrinho desse que o querido Sérgio aqui nos presenteou assim, para ler, né? Anotações da Mediunidade, Francisco Cândido Xavier e o Espírito Emmanuel. Então, que a gente possa ter uma ótima palestra aqui com a nossa querida Naida. Agradecendo a Renata as palavras iniciais, vamos passar a vez agora a nossa irmã Naida com a palestra
como desencarnarei? À vontade, Naida. Obrigada. Bom, gente, boa noite. Prazer estar de volta aqui nessa casa, que sempre a gente foi acolhida com muito amor e carinho, né? Então, hoje nós vamos fazer uma abordagem desse tema, desse conteúdo, que parece que é um tema, assim, velho conhecido nosso, enquanto espíritas da casa espírita, né? Ou deveria ser, né? Então, hoje à tarde nós conversamos já um pouco sobre esse assunto, e a pergunta que eu fiz de início é se a gente tem pensado no nosso desencarne, né? Quem de nós, né? Uma autoavaliação. Quem de nós pensa como vai ser, como poderia, ou como eu gostaria? Cada pessoa tem uma expectativa. E a gente sabe que essa expectativa, ela nos norteia, ela nos faz ter uma direção na busca. E tem gente que diz assim, Naida, que papo de pensar em desencarne, sabe? Vamos sair fora disso, que isso aí atrai a gente morrer daqui a pouco, né? Porque nós temos uma cultura ainda meio mistificadora, né? Com relação a várias coisas. A doença, eu tive um câncer aí, né? 3, e as pessoas me ligavam e diziam assim, ô Naida, eu estou te ligando porque eu soube que você está com aquele problema, né? Que começa com a letra C. Aí eu dizia, eu estou com câncer, eu estou tratando. Não, Naida, mas não é bom falar não, porque isso não faz bem para a gente, né? E com a morte é meio parecido. Morte não é para a gente ficar falando, pensando que existe essa nuvem, né? Só que nós, da doutrina espírita, sabemos que algumas reflexões são necessárias, porque a gente reflete sobre tanta coisa que é do mundo material, que nós não vamos nem levar para o mundo espiritual, né, quando a gente retornar, e ocupa... E ainda pintaram a morte com uma caveira e uma foice na mão, né? Aí não é, mais Sérgio? ainda, né? Exato. É que dá medo mesmo, né? Fica um caráter muito pejorativo, né, amedrontador, né? E a gente sabe que tudo que a gente não conhece muito, não reflete, não busca informação, amedronta, né? Porque o desconhecido tem essa característica, né? Eu não sei o que é, então, às vezes, é mais fácil a gente ter medo. Mas nós fazemos parte de uma doutrina que nos traz uma fé raciocinada, não é? A doutrina espírita ela não fala que nós devemos ter uma fé cega, nós devemos ter uma fé raciocinada. Só que, para nós termos esse raciocínio, nós temos que ter um interesse, uma motivação, uma vontade, um objetivo de pensar naquilo. Porque, por exemplo, eu não gosto de futebol, é uma coisa que não faz parte do meu mundo, mas faz parte de grande parte dos brasileiros, né? Apesar de eu ser carioca e ter sido criada vizinha ao Maracanã, mas não me desperta muito. Então, eu não gosto muito de assistir jogo, eu não conheço nome de jogador. Como isso não faz parte do meu mundo, eu não busco informações sobre isso. Eu não pesquiso futebol. Isso, para mim, não tem valor, né? Na minha escala de valores, o futebol ele não ocupa espaço praticamente nenhum. E se nós fizermos isso com relação a conceitos que obrigatoriamente, inevitavelmente, vão fazer parte da nossa caminhada, como a morte e o desencarne, eu acho que ninguém aqui tem dúvida que vamos morrer e desencarnar, né? Eu acho que essa dúvida não existe. Então, quando eu ignoro uma coisa que inevitavelmente vai fazer parte da minha vida, fica um buraco. Fica um buraco porque não é optativo, é obrigatório. A viagem vai ser obrigatória. E eu viajar para um lugar que eu planejo, que eu sei como é, que passeio que eu vou fazer lá, é uma coisa. E eu viajar para um lugar que eu nunca pensei nele, que eu não tenho a mínima ideia, mas que eu vou,
eu posso chegar lá e não querer ter ido. O que eu estou fazendo aqui, né? Quem disse que aqui era bom? Porque eu não queria estar aqui, eu não gostei da viagem. E isso, para nós espíritas, é importante a gente avaliar, refletir, que eu acho que o meu objetivo central hoje aqui é levantar a reflexão sobre o conteúdo, porque às vezes a gente se ilude que todo espírita viaja bem, desencarna bem e fica bem lá do outro lado. Isso paira na cabeça da gente. Que eu faço caridade, eu sou da sopa, eu dou passe, né? Eu vivo na casa espírita, então eu acho que o meu lugar lá não vai ser tão ruim não, Naida. Continua nesse caminho que é por aí. Só que quando a gente chega lá e não é tão assim, eu digo, uai, o que aconteceu? Eu achei que eu levei a minha vida lá de uma maneira razoável, fiz o bem, diziam para mim que eu tinha que fazer caridade, eu fazia, e agora? Não deu muito certo a equação, né? E isso é dito em vários livros espíritas, né? Vários livros espíritas nos trazem isso. Quer dizer, as decepções, como hoje a gente estava falando sobre o livro Voltei, né? Que é o irmão Jacó, o relato, que foi o Frederico Figner, né? E que foi vice-presidente da Federação Espírita, era médium, trabalhava no passe, fazia parte da sopa, era do Conselho Fiscal da Casa Espírita, e a chegada dele lá foi meia desalinhada com a expectativa dele, e que, na verdade, é da maioria de nós, né? Então, teve que haver um realinhamento, um reconhecimento, uma autoavaliação onde ele retomou a caminhada lá. Mas ele jurava que a caminhada dele aqui estava muito perfeita, inclusive merecedor de reverências, de respeito, por ter sido da Federação Espírita, né? Então, quando a gente lê esse livro e lê outros, tipo Obreiros da Vida Eterna, onde eles relatam ali 5 desencarnes muito importantes, eu acho que o emblemático é o Dimas, por ele ser espírita, ser médium, ser trabalhador assíduo da casa espírita, e que o desencarne também teve muita dificuldade, mas não por ele, porque ele até seguia bem a doutrina, mas a dificuldade da parte dele foi com relação à família dele. Não houve cultivo de oração e nem preparo para o desligamento de um familiar, que é o que o Evangelho nos traz, né? Aliás, o Evangelho, a gente não pode perder de vista que ele é um manual. Ele é um manual do que precisamos fazer e como fazermos. Porque o que acontece quando a gente chega no mundo espiritual? Quando a gente fala de desencarne, o desencarne ele é uma passagem, né? A gente saindo da vida de encarnados e entrando no retorno da vida espiritual. Então, o desencarne, a gente pode dizer que ele é um processo. Ele não é um fato, ele não é estanque. Ele é um processo onde nós, como o Renato leu ali, nós temos alguma autonomia, algum poder sobre esse processo. E eu acho que essa é a grande reflexão que a gente precisa fazer. Que o desencarne, ele é construído. Aí as pessoas dizem assim, mas você vai dizer qual é a melhor maneira de desencarnar lá na palestra? Eu falei, a melhor maneira da gente desencarnar vai depender do que eu fiz para chegar lá na hora e eu ver o que vai ser feito, o que vai acontecer. Depende de nós, né, Tânia? Então, quando a gente começa a entender isso, por isso que a doutrina espírita nos traz o livre-arbítrio, mas às vezes a gente vai parar para fazer essa avaliação lá na hora do desencarne, lá na hora da chegada que eu estou dando trabalho, lá, e a gente dá um pouquinho de trabalho para os benfeitores, cá entre nós aqui, né? A gente sabe o que é que a gente deve fazer, mas eu não sei por que a gente não consegue fazer. Então, hoje, eu acho que a gente está tendo uma oportunidade significativa, que é de refletirmos sobre isso, sobre esse processo. Então, quando a gente pensa como será o meu desencarne, eu tenho que pensar assim, como é que eu estou vivendo?
Kardec diz para nós assim: você vai morrer do jeito que você viveu. Não tem outra receita, né? Inclusive, no livro Voltei, ele diz assim, que espírito algum se sentará num trono que não edificou, e nem brilhará com a lâmpada alheia. Porque o critério lá da gente ter levado uma vida de acordo com o que Jesus nos pediu, que é fazer o bem ao próximo e desejar ao próximo que desejamos a nós mesmos, lá que a gente vai ver como é que foi, porque o critério lá é mérito, é construção individual. Lá ninguém liga e diz assim: amigo, eu estou com um neto aqui precisando de uma vaga para ser tal. Quebra o galho aí. Manda ele aqui, traz o currículo. Aí, quando ele volta, e aí, deu certo? Aí ele mandou voltar semana que vem, que eu já devo começar a trabalhar. Foi uma conquista? Claro. Mas aí a gente pergunta, houve mérito? Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser um garoto bom, que tenha capacidade, que tenha condição de trabalho. Mas a entrada não foi por meritocracia. E na espiritualidade, isso é muito claro. Então, o desencarne é a passagem e a chegada, sendo que a passagem e a chegada têm a ver com o que eu estou fazendo aqui agora. Então, por isso que a gente tem poder sobre. Quando a gente reflete alguma coisa e digo, a partir de agora, eu vou até pensar, ouvi lá uma palestra hoje, eu acho que eu vou até começar a pensar se o meu desencarne vai ser melhor, vai ser pior, porque tem várias fontes de informações, né? Uma época, eu fiz uma formação na área da psicologia, em que nós tivemos uma dinâmica que nós morremos. Fizemos uma simulação de morte. Foi muito difícil. Muito difícil. Reações, assim, meia difíceis de terem sido controladas pelos coordenadores do trabalho, né? Mas, realmente, é um exercício. Hoje, eu olho para trás, assim, com tanto que eu já vivia mais depois disso, né? Eu acho que aquilo ali foi extremamente importante, mesmo com toda a dificuldade, dureza que foi. Tinha um questionário que a gente perguntava, que eles perguntavam, né? Quem estava no seu enterro? Quem você gostaria que estivesse lá e não estava? Quem botou sua roupa? Quem chorou mais? Quem não chorou nada? Quem foi para lá e por que foi, mas não tinha nada para fazer lá? Então, aquilo ali foi um preparo duro, assim, bem concreto, bem diferente do que quando a gente lê as obras de André Luiz, especificamente, né? Porque a gente está lendo um livro, claro que nos acrescenta, mas eu não preciso vivenciar o que está acontecendo lá, como eu fiz nessa minha formação, né? Então, às vezes, as coisas precisam chegar para nós de uma forma que nos toquem. Eu acho que um papel de morte, quando morre um artista, aquela comoção geral ali, aquilo ali tem um papel. Aquilo ali tem um papel. Pelo menos foi ele hoje. E se fosse eu? A gente tem que parar para fazer algumas reflexões, às vezes, obrigatoriamente. Tem um livro, esse livro eu não conheço ainda, eu só li uma parte dele, ele chama assim, Orientações acerca do Desencarne, é de um médium que chama Mauri Rodrigues da Cruz, onde ele diz assim, é necessário que ao olharmos para o corpo físico de uma pessoa que desencarnou, entendamos que todos nós estamos na fila do desencarne. A cada dia que passa é um dia a menos para permanecermos materialmente na Terra. É necessário compreender que é muito importante o presente, compreender a necessidade de viver, fazer o presente da melhor forma possível, tendo lealdade, compromisso e amor ao próximo. Compreender que nós não podemos permanecer no contexto da matéria indefinidamente, pois o corpo tem limitações. É preciso compreender o desencarne e não lastimarmos por ele.
Então, quando a gente vai a um enterro, a um velório, e que às vezes assim aquilo encosta muito na gente, a gente fica entristecido, principalmente se for uma pessoa com quem a gente tinha laços afetivos, inconscientemente a gente pensa assim, ali poderia ser eu. E hoje aqui nós estamos refletindo, pensando que qualquer amanhã vamos ser nós. Não tem escolha isso. E nem por isso ocupa um espaço para nós de reflexão. Aí a gente diz, uai, mas é uma coisa que eu vou passar, eu vou viajar, eu vou ter que ir, e por que isso não é importante para mim? Então, essa é uma grande reflexão para nós aqui hoje. Por que é que eu não penso no meu desencarne, inclusive sendo nós espíritas? Diga, Renata. Eu, ouvindo agora a tua pergunta, né, a ideia assim, do ponto de vista humano, por que não se para, né? Uhum. Pelo medo da morte e porque achar que a morte é factual e a gente vai deixar de existir com ela. Uhum. Então é melhor nem pensar nisso. Uhum. Ou seja, uma visão materialista, né? Uhum. Mas que, de um modo geral, passa, de alguma forma, pela maior parte de nós, se não todos nós, né? Então, quer dizer, eu vou ficar pensando numa coisa que, para mim, é o fim mesmo, né? Não sei, só para contribuir. Nós da doutrina, nós sabemos que não é o fim, né? Esse é o grande mérito da gente estar hoje aqui fazendo essa abordagem dentro de uma casa espírita, né? Aí vem a pergunta, e como é que eu planejo? O que eu posso fazer? Seguindo a regra do que nos foi pedido, uma regra simples, né? Amarmos uns aos outros, desejar o bem do outro como a mim mesmo, né? Ter Deus acima de tudo. Se nós fizermos isso, eu estou no caminho do bom desencarne e de uma vida razoavelmente tranquila lá, né? Porque nós temos bagagens para trás, temos a que adquirimos nessa vida e temos as regras de lá que vão precisar nos enquadrarmos e vivermos lá. Quando a gente lê esses relatos de desencarne dos livros, que André Luiz traz muito bem para a gente percebe que as dificuldades que eles têm lá, que eu acho que é o grande mérito da obra, é da gente tentar nos corrigirmos enquanto estamos aqui. Então, quando a dificuldade do Dimas foi a família, ele foi até bem, ele desencarnou bem, mas lá, quando ele, no mundo espiritual, que ele começou a ter dificuldades com as forças daqui dos laços afetivos familiares dele, né? E era uma figura que, quando a gente lê a história dele, um grande trabalhador, caridoso, fez tudo o que podia fazer aqui dentro da doutrina espírita. E ainda aconteceu isso, isso nos faz, mais uma vez, refletir na expansão da nossa consciência, que a doutrina nos traz todo o material que a gente quiser, né? Desde que a gente, como eu falei no início, seja foco do nosso interesse, porque se não for, eu posso ter filme, palestra, livro, casa espírita, oportunidade, mas aquilo não faz parte do meu mundo. Então, é essa negativa de não fazer parte do meu mundo que eu considero o meu principal objetivo aqui hoje, a gente refletir e tentar trazer isso para o nosso dia a dia, para a nossa vida. Como o autor nos diz, é no dia a dia, é no presente, é na escola da vida que vamos construir os nossos desencarnes. Por outro lado, tem um companheiro que desencarna também no livro Obreiros da Vida Eterna, que ele não era espírita, ele era católico, mas ele tinha uma preocupação de não deixar a família sofrer se porventura ele se desligasse da família. Então, a oração era obrigatória em casa, existia uma frequência, e quando ele desencarnou por tuberculose, é muito interessante a gente ver o que é você ter o foco, você ter o interesse, ter a busca daquilo ali, né? Quando ele desencarna, ele recebe a ajuda espiritual do pai dele, que já tinha desencarnado há um tempo, e ele recebe tipo assim um fortalecimento fluídico,
para que ele pudesse se despedir da família. Então, ele com muita dificuldade, né, aparelho respiratório, né, tuberculose, ele conversa com a esposa e conversa com os filhos, dizendo que ele estava indo, mas que estava tudo bem, que eles iam ficar bem. E com a esposa, ele fala uma coisa muito bonita. Ele diz assim, inclusive, você é muito nova, você tem 2 filhos muito novos, você deverá casar de novo. E ela só dizia, ela queria dizer assim, não, eu não vou casar, eu não tenho essa vontade de casar de novo. Né? Ele falou, não, eu não vou sentir, tipo assim, não vou ficar incomodado de você casar de novo, mas que seja com uma pessoa digna, honesta, que dê um modelo saudável para os nossos filhos e que ampare você e ajude, porque ele que trabalhava, né? Aquelas famílias que só o marido, graças a Deus, as mulheres hoje estão independentes, né, Tânia? Mas antigamente era uma preocupação. Então, quando ele faz esse diálogo com as crianças e com a mulher, eles têm uma reação completamente diferente do desencarne da família do Dimas. Ela se descontrolou, ela chorou muito, gritou, pediu para ele não ir, que ela não ia poder seguir a vida e tal. E aí você começa a analisar assim, os desencarnes daquelas famílias, daquelas pessoas que tiveram esse foco de preocupação, de como seria, como poderia ser, com a ajuda da informação, da vivência do Evangelho, que eu acho que é o grande lance da gente da doutrina, é o Evangelho, porque tudo tem ali, tudo. Quando a gente pensa no desencarne do André Luiz, no nosso lar, é muito emblemático. Quando, eu não sei se vocês viram ou lembram, ele era médico e ele atendia um casal de idosos que não pagavam a consulta e eles geralmente chegavam na hora dele ir embora. Então, ele atendia eles não de boa vontade, porque dizia assim, putz, na hora de eu ir embora, eles chegam e nem vão pagar a consulta. Às vezes já estava pegando a mala, as coisas dele, aí a secretária ligava, doutor André, o seu fulano e a dona Ciclana chegam. Eu não acredito, eles têm que chegar agora, na hora de eu ir embora, eu já estava arrumando minhas coisas. Doutor André, pode mandar eles entrarem? Pode. Aí eles entravam. Aí vocês já imaginavam o clima afetuoso, né? Ele falou, seu fulano, como é que o senhor está? O senhor está tomando o remédio que eu estou dando? Por isso não está melhorando. E a senhora? Está fazendo o que eu orientei a senhora? Não, doutora André, não, a senhora tem que fazer o que eu estou falando. Se a senhora não fizer, a senhora não vai melhorar. Tá. Aí eles iam embora. Quando ele desencarnou, que tem um momento no filme, que tem umas televisõezinhas que eles podiam ficar vendo quem estava orando por eles. Aí sentava eu, desencarnada, outra aqui, outra aqui. Ele ia lá na televisão dele, ninguém orando. Ninguém orava pelo André Luiz. Né? Aí um dia o benfeitor falou, nós temos uma notícia boa, você vai poder ir lá, você vai ver que tem oração para você, você está recebendo oração. Quando chegou lá, de quem era a oração? Dessa abençoada senhora e desse senhor. Né? E ele ficou muito desconcertado, porque, tipo assim, de quem eu menos esperava, foi de onde veio. Então, o livro Obreiros da Vida Eterna, e eu voltei também, eles mostram para a gente que não basta a gente fazer a caridade, participar da casa espírita, estar aqui sempre, distribuir a sopa, porque eles falam na qualidade de como você faz essas tarefas. Que aí eles explicam por que o Frederico Figner passou pelo que ele passou. Porque ele fazia muita coisa, mas eles diziam, e a boa vontade? E o afeto? André Luiz com esses senhores. Gente, cá entre nós, tinha boa vontade no atendimento? Não tinha. Mas era uma caridade, porque ele não cobrava. Sim, ele não cobrava. Vamos dizer, na pontuação da meritocracia, eu, ao invés de ter uma nota maior, a nota dele era bem menor. Né? Bem menor. Então, isso serve para nos alimentar nessa questão da reflexão.
Eu venho à casa espírita, mas será que eu estou aqui? Eu fico ouvindo uma palestra, olhando, doido para acabar. Putz, tá chato aqui, acho que eu vou lá beber água. Não, daqui a pouco eu acho que eu vou ali no banheiro. Não, eu acho que eu vou ali fora. Estava aqui, mas não estava presente, conforme o Osho diz. O Osho diz que estar presente não é estar fisicamente apenas. Por exemplo, uma coisa comum, eu estou dirigindo o carro, estou vendo para casa, aí estou assim, nossa, hoje vem esse condomínio. Hoje eu tenho que passar no mercado para comprar. E eu tenho que passar ali na farmácia, putz, esqueci, volta, Naida, sai do Bela Vista, desce de novo. Quer dizer, eu estava dirigindo, mas eu não estava só dirigindo, eu estava na farmácia, no condomínio, na casa, no empregado, assim que a gente vive. E, na verdade, nós não estamos presentes no que fazemos. Numa oração, eu faço oração, mas tem dias que eu digo assim, eu acho que eu fiz a oração meia... Porque tem que fazer, né? Está na hora de fazer, eu vou deitar, vou fazer. Mas não é aquela oração que a espiritualidade pede, que seja sentida, amorosa, você refletindo, pensando. A gente não tem, quer dizer, o tempo, sim, sempre dessa forma. Então, no livro, eles trazem a nossa qualidade das tarefas, a qualidade do meu envolvimento, a qualidade da minha doação no que eu estou fazendo. Porque, às vezes, eu estou fazendo, mas eu não estou ali. Né? Eu dou uma cesta básica. Como é que eu dou? Eu vou ali, entrego, tchau, obrigado, até mês que vem. Não foi uma coisa assim, sentou, como é que a senhora está? A senhora está bem? Passou bem o mês e tal? Ah, Naida, não dá tempo, não. Então, nisso, a gente perde o foco das coisas. Então, eu estou aqui vivendo, estou no meu dia a dia, tenho o desencarne na minha cabeça, que é importante, eu estou tentando ter um dia de cada vez, bem vivido, como o companheiro aqui fala, mas não é sempre que a gente consegue. E a gente vai ver o resultado final na hora do desencarne e na hora de ir lá. Quanto mais incomodado eu ficar com a minha chegada lá e a minha dificuldade do desligamento, não é um bom resultado na minha prova de vida, vamos dizer assim, né? Não prova de vida do servidor público, né? Na prova de como eu vivi. Porque se a coisa não está tão encaixada, ajustada, tranquila, é porque não houve uma boa construção. Eu lembro uma vez, numa conversa com Ariston aqui, a gente sentava sempre aí por debaixo das árvores para bater papo, e aí ele dizia, Naira, estou com uma senhora já não sei quanto tempo, que tem tudo para desligar e não vai embora. Mas hoje um familiar me ligou e perguntou se eu não podia ir lá. Eu falei, pô, Ariston, vai lá, não custa nada, né? Não é nada, é você, com uma palavra. Aí ele falou, eu vou lá e vou conversar com ele, com o doente. Eu digo isso. Aí você fala o que você achar, que está sentindo. Aí depois veio ele. Eu falei, e aí, tu foi? Aí ele falou, foi. E aí? Não, tu não acredita. Um dia depois ela foi embora, era uma senhora. Eu falei, o que tu falou? Aí ele falou, não, eu falei assim, que ela podia ir tranquila, que ela não ficasse preocupada com a família aqui, porque ela tinha uns filhos assim que não tinham como se manter, né? Dependia tudo dele, né? Dela. E aí ele falou assim, não, a senhora pode ir tranquila, eles agora já vão saber tocar a sua vida, e a senhora precisa ir, a senhora está com tudo pronto para a senhora ir, os benfeitores estão aqui, a senhora precisa se entregar, confiar e partir. Aí ele falou, tu acredita que no dia seguinte eles me ligaram e disseram que ela já tinha ido embora? E uma fala do Chico aqui, que eu lembrei agora falando do Ariston, ele diz assim, todos os dias exercitamos a morte através do sono. Aí eu pergunto, se o sono é entrega, por que às vezes a gente não dorme? Eu tenho pessoas que não dormem se não tomar remédio, não dormem. Então, o que falta às vezes? Entrega. Tem culpa, tem medo, não sabe como vai ser o dia seguinte, o que me espera lá na frente, e não consegue relaxar e dormir. Porque se a gente parar para pensar, o sono é uma entrega mesmo. Você apaga.
Você não desliga a sua consciência, mas o seu nível de consciência rebaixa. Tem um barulho, o cachorro latiu, você acorda. Então, você não tinha morrido, né? Você está vivo, só com a consciência rebaixada no sono. Em sono profundo, quem consegue, né? Que hoje é uma benção, quando a pessoa me diz, não, Naide, eu durmo bem, eu durmo igual uma pedra. Eu falei, louvado seja Nosso Senhor, porque quase todo mundo que eu atendo hoje não dorme. Né? Então, quando o Chico diz isso, aí eu já digo, eita, um bom termômetro, como é que está meu sono? Eu estou treinando bem ou não consigo treinar? Bons sonhos, não é? Então, isso é um termômetro assim, se eu não durmo bem, e ali é o meu treino, meu desencarne vai ser tranquilinho? Pode ser que sim, pode ser que não. Né? Então, nós temos vários assim fatores que nos trazem, que nos oportunizam a nossa reflexão. Então, se a gente pensa que eu tenho uma vida me oportunizando todo dia a minha construção, da minha morte, do meu desencarne, como é que vai ser lá? Hoje tem tanto relato dizendo como vai ser lá, né? E a gente chega lá e diz que não quer ficar. Eu acabei de ler um livro, que ele é daquela Vera Lúcia Marizek, vocês já devem ter ouvido falar, né? De Violetas na Janela e outros, né, Cris? Então, esse dela é um livro que diz assim, o que eu encontrei do outro lado da vida. Né? E ela fala de vários desencarnes, são relatos só de desencarnes. Quem chegou do suicídio, quem chegou no acidente de carro, quem chegou do infarto. Mas muito interessante, muito enriquecedor. E tem um rapaz lá, que ele desencarnou muito cedo, e ele chegou lá e dizia, eu não quero ficar aqui não, eu não sou daqui. Aí os benfeitores vêm, eu nem sabia, né? Que lá tem uma escola que ensina você a ficar no mundo espiritual desencarnado. Justamente quando a gente chega lá e não sabe absolutamente nada, por nossa livre escolha, né? Porque tem trocentos livros aí do André Luiz e vários outros, inclusive dela, nos dizendo como é a vida lá. E você chega lá sem saber de absolutamente nada. Inclusive aqueles casos que custam a entender que estão desencarnados. Não sabe que está na mesa mediúnica, né, Elivan? Quantos companheiros chegam ali que não sabem nem que estão desencarnados? E a gente vai tentando mostrar o que está acontecendo, né? Mas isso é falta de escolarização espiritual. Mas que nós tivemos a oportunidade de ter levado um pouco daqui para lá. Esse rapaz, todos os benfeitores, com amorosidade, conversando com ele, mostrando para ele que ele tinha desencarnado, mas que agora ele ia ter maior ajuda lá, que todo mundo, que ele não se preocupasse não, que todo mundo que chega lá não gosta, quer voltar para cá, né? Como se nós daqui fôssemos, né? Eu quero voltar. Não, você tem que voltar para lá. Que é outra coisa que toda hora a gente perde esse fundamento, né? Nós não somos daqui. Nós estamos aqui, mas voltaremos inevitavelmente. Parece que isso não entra na cabeça da gente, né? E esse rapaz volta. Volta porque eles explicam que a força do pensamento, a ideia fixa dele, não sou daqui, não vou ficar aqui, eu quero a minha família, eu quero a minha mulher, eu quero o meu trabalho, eu quero meus amigos, eu quero meus vizinhos, ele acaba vindo. Ele acaba vindo e fica lá na casa dele, no quarto dele, quieto lá, até uma abençoada de uma casa espírita, de uma vizinha, chegar e dizer, oi, fulano, o que tu está fazendo aqui? Tu não desencarnou? Não, eu sou daqui. Essa cama é minha, o quarto é meu, o computador é meu, agora esse bendito celular também é meu, né? Que isso está um imã, né? Aí ela falou, não, você não vai poder ficar aqui. Não, minha mãe está passando aqui, não fala comigo, ninguém me oferece café da manhã, ninguém pergunta se eu quero almoçar. Aí ela diz, mas você não pode ficar aqui. Você vai lá na minha casa espírita, nós temos um trabalho lá que você vai ficar com a gente lá. Aí ele vai para a mesa mediúnica, explica que ele não quer ficar lá, né? Mas isso é para a gente ter a noção do quanto de trabalho, se nós chegarmos lá nesse nível de desinformação, como é ruim
para nós, para o nosso espírito. Porque esse encarna e desencarna, entra na carne e sai da carne, entra no corpo físico, sai do corpo físico. Esse processo evolutivo, a gente não consegue dar a nossa contribuição. E não é difícil, desde que isso faça parte dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, dos meus interesses. Então, quando a gente está aqui na casa espírita, a gente pressupõe, né, como diz a letra do Beto Guedes, né, a lição nós já sabemos de cor, só está faltando nós aprendermos. E eu acho que hoje a gente está tendo assim, uma oportunidade, pelo menos, de fazermos essa reflexão, porque saber a gente já sabe, tem companheiros de casa espírita que já leram a obra de André Luiz 3, 4 vezes. Agora, será que vai chegar lá, vai ser um Frederico Figner? Vai ser um Dimas? A gente não sabe. Mas a gente já sabe também que eles trazem para a gente, nas obras, o que nós não podemos fazer. Mas eu digo que o ser humano é um desafio, né? Porque tantas coisas que a gente faz na vida, coisas pequenas, coisas que eu não devo comer, aí eu como. Vai te fazer mal. Quero saber, eu estou com vontade, eu vou comer. Então, nós somos assim ainda, né? Rebeldes, né? Eu estou engordando. Não quero nem saber. Estou fazendo minha caminhada, hoje eu vou comer não sei o quê, hoje eu vou tomar minha cerveja. E depois a gente resolve, uai. E assim a gente protela questões fundamentais, filosóficas de vida, como é a morte, como é o desencarne. E eu fico assim, vai. Aí o outro diz para a gente assim, mas Naida, nosso espírito não é eterno? Eu digo, é verdade. Mas o quanto menos protelarmos a nossa evolução, é melhor para nós, para os nossos espíritos, né, Sérgio? Ou a gente vem menos vezes, ou a gente já vai entrando num mundo mais evoluído, mais abençoado. Mas esse poder, esse livre-arbítrio, eu não sei por que a gente prefere o livre-arbítrio, geralmente, para o que não é bom para a gente. Não é bom. Eu posso fazer, a vida é minha. Agora mesmo eu estou com o sobrinho em crise em casa, ele toma uma injeção, né, por mês, e ele diz assim, esse mês eu não vou tomar. Eu falei, por que tu não vai tomar? O corpo é meu. Eu intoxico ele o quanto eu quiser. Eu falei, sim, mas quando tu dá a crise, como tu está em surto, também eu, querendo ou não, eu tenho que ajudar a cuidar de você. Você tem o livre-arbítrio, mas eu também tenho. Eu posso querer não cuidar mais, você está dando crise porque você quer. Então, a gente ter o poder da escolha é uma coisa. Agora, o que escolher e como é outra esfera de raciocínio, de nível de consciência que a gente precisa ter. Porque a expansão da nossa consciência implica nesse nível de reflexão, no nível de reflexão do nosso espírito. A gente não tem corpo físico, emocional, a gente também tem o espiritual. Por que eu ignoro o espiritual? E nós estamos num momento meio crítico. A garotada, a juventude hoje, vocês já viram o quanto de movimento tem de ateísmo? Eu tenho um neto de uma amiga, que ele tem um vlog, que é assim, ateísmo em forma. Não sei quantos mil seguidores. E aí ele vai lá em casa, eu converso, ele diz assim, essa coisa de Deus, que vocês entram, que vocês viajam, essa geração está acordando para isso. Isso não existe, isso é viagem. E isso está sendo tão difundido que faz a gente refletir por que será tanto suicídio na juventude? Que aumentou no mundo todo. Suicídio na faixa etária baixa, até 15, 16, de 10, de 12, de 13. Porque esse pilar da espiritualidade, que é a sustentação do ser, a ciência hoje está comprovando o quanto a espiritualidade nos sustenta, essa geração está destruindo esse pilar da espiritualidade. Não faz parte da vida deles. Não faz. E são seguidores, eu entrei uma vez, aí ele falou assim,
Aí, Nadinha, tu visita lá meu vlog? Eu falei, ó, com toda sinceridade, eu acho muito chato teu vlog, porque ele é que fala, né? Ele fala, grava e publica, né? Eu falei, olha, eu acho meio chato aqueles teus assuntos lá, até porque não tem nada a ver comigo aquilo ali. Mas aquilo tem uma penetração nessa faixa etária mais baixa muito grande. Na hora que eu digo que o bicho pega, que o vendaval da vida vem, essa juventude, elas não estão tendo onde se segurar. Porque nós que temos uma fé, acreditamos em algo superior a gente, quando o vendaval vem, a gente ora para alguém, a gente pede ajuda, a gente agradece, a gente se comunica, conversa. E quem não tem com quem conversar e a quem pedir nada, como é que fica? Ele, por ele não se sustenta. Não se sustenta. Nem emocionalmente, por isso que eles estão aí, tomando tanto de remédio. Esse meu sobrinho tem 40 e poucos anos. Tomando já muito remédio, controlado. Para ele se controlar. É controlado, que a gente chama, né, um remédio controlado, que é para exercer um controle que aquele ser não está conseguindo exercer sobre ele. Então, a humanidade, o sofrimento que a gente vê hoje, que parece que aumentou muito, é a ausência desse pilar de espiritualidade. E nós que estamos aqui temos o privilégio ainda de comunicarmos, de recebermos informações do mundo espiritual. Nós somos privilegiados inquestionavelmente. Só que o questionamento é porque, apesar da gente ter tanta informação, sabendo que a morte é fato, ela não é viagem, como ele diz para mim, né? Não é viagem. Eu vou morrer, eu vou desencarnar. Nós não estamos aqui discutindo isso. E por que eu não procuro ter esses momentos ou esses períodos de espiritualidade, né, de erraticidade, de uma maneira melhor? Eu não posso chegar lá de uma maneira mais instruída? Posso. Mas desde que isso faça parte das minhas preocupações, das minhas buscas, dos meus interesses. Senão, nós vamos sair daqui como uma pessoa que nunca ouviu falar em mundo espiritual, em encarnação, em desencarnação, em obra espírita, em evangelho, em Kardec, em André Luiz. Nunca ouvia nada disso. Vou chegar lá igual uma pessoa assim. E que, às vezes, a gente até se surpreende, como esse rapaz que eu estou falando, que ele chama Fábio, do Obreiros da Vida Eterna, que teve o desencarne, deixou a família numa estrutura emocional e espiritual fantástica. Não era espírita. Então, isso é muito interessante. O que fazemos com as informações que temos e recebemos? Receber, a gente recebe. Saber, nós sabemos. E por que a gente chega lá tão fora de alinhamento? Eu acho que o momento que a gente passa hoje, né, no mundo, estamos aí em guerra de novo, né? Eu acho que com desencarne coletivo gigante, essa semana eu li, parece que eu estava em torno de 8.000 desencarnados lá, né? Graças a Deus, a misericórdia divina, quando a gente lê o nosso lar, né, recebendo aqueles pós-guerra, né? Aquele mutirão de benfeitores ali recebendo todos eles, né? Devem estar todos lá agora em trabalho de mutirão de novo, né? Então, isso é muito consolador, isso é muito inspirador para a gente, né? Quando a gente pensa nesses desencarnes repentinos, né? Porque guerra é repentina, né? Um suicídio é repentino, um acidente de carro é repentino, um infarto, um AVC, são desencarnes e mortes que ninguém se preparou ali muito, diferente da gente ficar acamada. Agora mesmo nós perdemos uma amiga aqui da casa, aliás, 2, né? O Paulão e a Nilda, né? Quer dizer, quanto tempo a Nilda ficou ali naquele desencarne? Aquele desencarne dela eu refleti muito, porque eu já vinha lendo, né? Quietinha, né? Tranquila, sem sofrimento aparente na expressão dela. Mas quanto tempo ela ficou ali praticamente desligada aspas, né? Porque o espírito estava ali nela ainda, né? Mas, assim, uma situação que não é comum da gente ver, né? Mas que chegou o momento abençoado do desligamento, né?
Eu ficava pensando, eu acho que ela teve que queimar ainda o fluido vital, porque ela era nova, né? Acho que 50, Nilda não tinha 60 anos, né? E eu acho que aquele fluido vital teve que ficar ali, até na horinha, espontaneamente, ela foi embora. Então, tem desencarnes e desencarnes, né? Eu acho que cada um, quando a gente lê esse livro da Marizek, ou lê o Obreiros da Vida Eterna, aquilo ali eu digo que é um intensivão de desencarne para a gente espírita, né? Porque a gente vê eles respondendo do lado de lá, né? Mas você não ficou com fome? Aí ele diz, não, eu senti fome, mas nada que me incomodasse. E você não está com sede? Aí ele diz, tô, mas nada que eu não consiga administrar. Então, coisas assim, curiosidades, talvez nossa mesmo, né? Ele, cara, desencarnou ontem, aí eu converso com ele daqui a uns dias já no mundo espiritual. Eu digo, cara, como é que é? Tu chegou aqui? Aí ele vai explicando. Isso é de uma riqueza muito grande. E isso ensina a gente muito. Mas isso tem que me interessar. Eu tenho que ler isso, e isso vir me consolar, me instruir, me acalmar, dizer, calma, a morte também não é nada do outro mundo, desde que você comece a ler um pouco sobre ela, né? Porque senão é você se jogar de paraquedas lá numa escuridão da madrugada e não saber nem para onde vai. Se alguém vai me encontrar, alguém vai me conversar comigo, me explicar alguma coisa. É bem diferente a gente chegar numa situação assim do que aquele que pega um livro de André Luiz, daqui a pouco, eu gostei, eu vou ler o Mensageiro, eu vou ler no Mundo Maior. E aquilo ali parece que vai consolando a gente, sabe? E quando você se consola, você consegue consolar um pouco as pessoas à sua volta. Você, às vezes, tem alguma coisa para dizer num enterro, num velório, de consolo ou de acalmar alguém, né? Mas você precisa querer ser essa pessoa que contribui, como o livro Voltei diz, você tem que se preocupar com o desencarne seu e com aqueles que vão ficar. O Frederico Figner, quando ele começou a perceber, né, que os benfeitores começaram a trabalhar com ele num curso lá, ele falou assim, eu quero encontrar um obsessor que me acompanha há muitos anos. Aí ele falou, mas ele é o quê? Não, ele gosta muito de álcool. Aí ele falou, agora que eu estou no mundo espiritual, eu quero me encontrar com ele. E ele é levado, aí chega lá, está ele lá, num bar, com o senhor lá, obsediando o senhor bebendo muito, e ele ali, aí tudo, aí eles se olham lá, se reconhecem, eles têm um diálogo muito bonito. Aliás, quem não leu esse livro, ele é fininho, para ninguém se espantar, não é um livrão que eu olho e diz assim, Deus me livre, muito grosso. Ele é fininho, mas é uma história muito bonita dele. E esse cara, esse espírito, né, esse que era o obsessor dele, ele tem um diálogo com ele, porque o Frederico Figner, ele se achava um cara privilegiado, né, por ter sido quem foi na vida encarnada, né? E ele olha para ele e começa, como a gente via na mesa mediúnica, né, ele e Ivan, eles às vezes olham para a gente e falam coisas que a gente acha que está fazendo bem feito, que está fazendo tudo errado, os obsessores. Engraçado você estar aqui me dizendo isso, você é toda afobada, você corre assim, você não tem paciência lá na sua casa, que eu bem observo você lá, né? E aí esse obsessor, ele dizia para ele assim, quando você fazia isso, seu pensamento estava aqui, aqui e aqui. Quando você começava a pregar isso, você fora daqui, você fazia assim, assim, assim. Aí ele olhou para o benfeitor que estava com ele e falou assim, eu acho que eu não quero conversar mais com ele, não. Aí ele falou, não, nós vamos continuar aqui conversando com ele. Porque aquele momento foi, depois, lá na frente do livro, ele diz que ele foi quase um benfeitor para ele no mundo espiritual, porque é onde amigos e colegas da casa espírita nunca apontaram defeitos dele com tanta assim, assertividade, né? Sem medo de ofender ele, nem nada. Ele falou, no momento que ele me mostrou todos os meus pontos fracos, eu desconstruí uma imagem que eu tinha de mim e realmente eu vi que eu era muito pouco daquilo que eu acreditei que eu era. Então,
esse diálogo, eles tiveram vários encontros, né? E ele botava o dedo e dizia assim, 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 assim. E ele teve uma transformação, tanto que no final do livro a luz dele começa a brilhar, porque a luz dele não acendia lá de jeito nenhum, né, do Figner. E depois, quando ele começa a se rever, assim, avaliar esses erros dele que ele teve aqui, e ele começa a entrar numa outra sintonia espiritual, lá o nível das aulas dele começa a ficar mais adiantado. E é um livro, gente, muito bonito. E Obreiros da Vida Eterna, eu sou minha suspeita, porque eu digo que o povo é Chacrete, Silvete, eu sou Andrete, de André Luiz, sabe? Eu adoro os livros do André Luiz. Então, é um livro também que, quem não leu nenhum ainda, leia o Obreiros da Vida Eterna, que é muito bonito. Então, eu vou encerrar, e eu só gostaria que nós não esquecêssemos de duas coisas. Primeiro, a reflexão sobre o tema para as nossas vidas. Segundo, como fazer, seguindo só os ensinamentos que Jesus pediu, né? Amarmos uns aos outros, fazermos o bem como gostaríamos que fosse feito para nós. E eu acho que se a gente pegar esse rumo, essa direção, eu acho que nós vamos chegar em lugares mais leves, tanto do outro lado como a nossa partida daqui. Eu espero que tenha sido útil de alguma forma o conteúdo e fiquem com Deus. Obrigado pela atenção. Obrigada. Diga, Cris. Quer vir aqui, né, falar no microfone, que às vezes pode servir para outras pessoas também? Não? Diga, Cris. Oi. Sei. Uhum. Então, Cris, a expectativa de vida de cada um de nós sempre chegamos aqui com fluido vital estabelecido. Tem gente que o fluido vital, minha mãe foi há 2 anos atrás, com 96, né? Eu nunca tinha ido ao enterro, fui da mãe de uma amiga com 103 aqui em Brasília. Para mim foi o meu recorde, o meu dessa minha vida, que ainda não tinha ido ao enterro uma pessoa tivesse vivido tanto. Então, essa expectativa, ela já vem determinada pela espiritualidade. Qualquer medicação, né, Cris, tem os efeitos colaterais, né? Mas com relação, mesmo que venha alguma doença assim, degenerativa, a gente só vai quando for a nossa hora. A gente pode ir com Alzheimer com 100, com 90, como eu já estou acompanhando o caso, com 50 e pouco já com Alzheimer. Sim, a mediunidade, da maneira que você administra e trabalha com ela é uma porta de comunicação com a espiritualidade da luz, dependendo do ajuste que ela se encontra, né? Mas a gente vai ficar aqui até a horinha que o nosso Pai que nos colocou vai nos levar. Tá bom? Nada. Boa noite. Agradecemos muitíssimo essa exposição que a Naida nos trouxe, riquíssima em detalhes para todos nós. Agradecemos mesmo essa participação hoje e estará gravada. Aqueles que não puderem comparecer hoje terão a oportunidade de rever quantas vezes quiser essa exposição da Naida. Nós vamos ter daqui um pouco o passe aqui na nossa sala, passe individual. Convidamos aos médiuns presentes a se posicionarem na nossa sala. Convidamos a todos também a aguardarem o final para fazermos a prece lá dentro, de mãos dadas, todos. E também, citado aqui com muita veemência para nossa irmã, o Evangelho, nós temos aqui para doação, Evangelho e o Livro dos Espíritos. São livros novos, para serem doados àqueles que tiverem interesse. E uma cartilha também para se fazer o Evangelho em nossa casa, o estudo do Evangelho no lar. São livros para doação, livros novos. Os interessados, basta pegar conosco aqui ao fim da nossa exposição. Vamos ao passe, então, lá na nossa sala.
E que Jesus nos abençoe, abençoe a Naida e todos aqueles benfeitores que estão presentes aqui hoje. Que assim seja, meus irmãos.